TV São Caetano. TV São Caetano, Sol TV, programa Lente Externa. Stefano, Olá. nós outros estamos
acá muito grato por sua presença acá com nós outros. É uma arena 40 graus de beach tênis de Santo André. Tem uma satisfação muito grande através de nosso amigo Reinaldo em recebê-lo para uma degustação entre amigos, né? Entre amigos, falar um pouco sobre Vila Hoppe, contar um pouco da história. Muitas pessoas estão muito esperançosas em querer ouvir muito o que você vai falar para nós outros. Então, bueno, sí, lhe passo toda para as suas mãos. Gracias, obrigado. Perdón que no falo portugués, hablo español. Sí, soy dueño de la bodega Villa Hoppe. Aquí ves unas botellas de la bodega. Es una bodega histórica porque sabes que hacemos vino de hace 2000 años, una de las bodegas más históricas del mundo. En realidad hemos empezado a hacer vino un poquito más llamativo, un poquito más importante, alrededor del 1500, 1524 exactamente. Aquí en la bodega puede ver que ponemos un sello desde el 1524 porque es una bodega más importante de Europa. Tengo un grande placer de estar aquí en Brasil para presentar una parte de la producción. Nosotros manejamos más de 15 bodegas en Italia, pequeñas bodegas claramente, hacemos vinos muy artesanales, ¿no? Entonces no hacemos vino para supermercado, pero hacemos vino muy llamativo. Entonces manejando 15 bodegas hacemos más de 25 tipos de vinos distintos. Pero bueno, aquí tenemos unas partes, empezamos con un espumante, luego tenemos un blanco muy peculiar, y luego hablamos de esto, y 3 tintos para terminar con un Barolo, que es uno de los vinos más importantes que se hace en Italia. Antes de todos, nosotros siempre somos especializados en vino un poquito más distinto, un poquito diferente de los clásicos, y por eso que hemos decidido no solamente concentrarse mucho sobre la calidad del vino que hay dentro, pero también en la imagen de la botella, que es muy importante. Aquí, por ejemplo, os enseño que ya la hemos quitado para facilitar el trabajo. Tenemos todo nuestro vino, se lleva una etiqueta especial de metal, este aluminio natural, que lleva del reciclaje de todas las botas de Coca-Cola, cerveza, lo que sea. Vamos a reciclar esta parte de metal para hacer nuestra etiqueta que se pone aquí. Aquí claramente hay que ponerla a mano, una por una, pero es algo muy llamativo y además es algo más ecológico, que ahora el tema de la ecología es bastante importante. Entonces esta es la primera cosa. Segundo, como decía antes, estamos intentando hacer vino de grande calidad y por eso siempre intentamos hacer vino con bajos niveles de conservante, entonces no ponemos mucho más de 52-55 miligramos por litro de sulfitos, que son lo que al final son los conservantes de los vinos. Imagínate que por un vino biológico, un vino orgánico, se puede llegar hasta 100 miligramos. Nosotros estamos a mitad de un vino orgánico, para tener vino un poquito más fácil de tomar, que se pueda hacer una digestión mejor de los vinos. Hoy tenemos aquí en la mesa, desafortunadamente le hemos terminado, que era bueno, le hemos terminado. Las cosas buenas se acaban. Aquí hay un vino que se llama Le Rose degli Oppi, aquí ve, Le Rose degli Oppi es un rosado basado sobre 2 uvas más importantes, la uva clásica de champán que son Chardonnay y Pinot Noir. En la versión rosada es un vino que lleva el método Martinotti, entonces 6 meses de fermentación en autoclave y luego se va a poner la botella. Es un milesimato 2022, es un vino muy sencillo para tomar, el clásico vino de aperitivo, que pero se puede tomar también con carne, se puede tomar también con pescado. Principalmente en Italia lo tomamos mucho con los spaghetti allo scoglio, entonces spaghetti con pescado, con algo así. Es un vino muy fácil de tomar, con burbujita muy fina, no hace nunca de hacer espuma grande, entonces es un vino que se toma muy bien, que no te da problema el estómago para la digestión y todo. Y luego hemos catado esto que se llama Duquesa. Es dedicado a María Luisa porque la bodega ha sido también
una bodega, siendo que ha sido una bodega histórica, es una bodega también de la mujer de Napoleón, que fue María Luisa, tú sabes muy bien esta historia. Es un vino muy peculiar porque está basado sobre Riesling itálico. Riesling itálico es un vino un poquito distinto al clásico Riesling que tomamos normalmente. Es un vino que no lleva mucho perfume en la nariz, pero es muy fuerte y muy persistente. Entonces es un vino perfecto para muchos tipos de pescado, pero principalmente para plato que hay mucha especia dentro. Entonces plato con curry, plato con jengibre, plato con picante, ¿no? con chili, algo así. Es verdaderamente increíble. Es un vino donde hacemos una producción muy baja, hacemos nada más que 1500 botellas por año, pero es un vino verdaderamente importante. Y luego hemos pasado al Gutturno, es un vino típico de nuestra región. Nosotros, la base de la bodega está en Emilia-Romagna, entonces en el norte de Italia. Y este es un vino que se basa principalmente un 60% de Barbera y un 40% de Bonarda. Barbera lleva la acidez, porque es un vino que puede llevar muchos años, lo puede tener por mucho tiempo, ¿no? En la botella hace más de 10-15 años. Y la Bonarda le da un poquito más de morbidez, un poquito más suave en la boca. Es un vino muy equilibrado, es un vino que no lleva madera, eso no tiene toque de leño, de madera. Y entonces aquí puedes disfrutar realmente del vino, del sabor real del vino y de la uva. Vamos luego con el Napoleón, dedicado al marido de María Luisa, Napoleone. Es un vino verdaderamente increíble, somos solamente nosotros que hacemos un vino así. Esta es croatina 100%. Croatina es la uva técnica, el nombre técnico de la uva, pero realmente es Bonarda. Cuando lleva a ser un vino DOC, un vino de denominación de origen, se llama Bonarda, cambia el nombre. Y aquí es una selección de uva que son un viñedo más viejo de 55 años más o menos. Y aquí luego lo dejamos mínimo 3 años en bote grande, no utilizamos barrica, utilizamos solamente bote grande. Y esto te lleva un vino con una suavidad, con una carnosidad perfecta. Es el vino, para mí, personalmente, perfecto por un churrasco de grande calidad. Y luego terminamos con un Barolo, y creo que no hay mucho que decir sobre el Barolo. Es uno de los 3 vinos más importantes que hacemos en Italia. Sabes que hacemos Barolo, Brunello, Amarone, los tres caballeros de Italia. Nosotros lo llamamos Super Italy porque son los vinos más importantes que hacemos en Italia. Es un vino elegantísimo, muy fuerte, muy importante, con un color claro, pero es un vino para especialistas de vino, para quien quiere tomar algo distinto de lo demás. No es el clásico Cabernet Sauvignon, es un vino verdaderamente difícil, pero hay que degustarlo tranquilamente, con un poquito de espacio para llegar a tener algo verdaderamente increíble. Fantástico. E, meu amigo, o que você pode falar para nós? Você gostou da experiência? Está gostando dessa experiência? Simplesmente você fantástico. Você como nosso homem do vinho. Primeiramente estou encantado com a qualidade dos vinhos, estou encantado com os rótulos, estou encantado com o trabalho que você faz. E realmente o Barolo que a gente está tomando agora me encantou muito. É um vinho que difícil de entender. Quem não entende de vinho vai ter um pouco de dificuldade de tomar. Mas os outros são vinhos mais acessíveis aos paladares. Seguro. Esse espumante é simplesmente incrível, totalmente diferente de tudo que eu já tomei na vida. Fiquei muito encantado, foi um dos vinhos que eu mais gostei. Uma perlagem muito delicada, um vinho muito elegante e aromático, que combina muito com a gastronomia do Brasil. O Duquesa, eu fiquei apaixonado por esse vinho. É um branco também totalmente diferente. Você tem uma coisa que a Villa Op sabe fazer, são vinhos não clichê, né? São vinhos que fogem totalmente do padrão, principalmente do padrão que o brasileiro está acostumado a tomar, daqueles vinhos que são muito frutados, daqueles vinhos que são muito iguais, na verdade. E os vinhos da Villa Op representam muito bem o terroir onde ele é produzido. Também com um profissional igual você seria impossível não representar o terroir, né? Andrade, e você selecionaria algum, Andrade? Como é que você diz para nós aí do consumo? Como que você... Eu selecionaria sem sombra de dúvidas o Duquesa, o Rosé
e o Napoleão. O Barolo, claro, mas acho que para o mercado brasileiro esses 3 vinhos são a cara do brasileiro. O brasileiro vai gostar muito desses 3 vinhos. O branco, que é um branco com uma versatilidade gastronômica enorme, né? Um branco que a gente consegue harmonizar desde pratos um pouquinho mais leves até carnes brancas, né? Carnes rosadas, como ele mesmo falou, uma carne de porco, algo que está bem presente na gastronomia do brasileiro. Nós estivemos aqui numa festa junina, né? E nós fomos presenteados pelo Reinaldo com um vinho Braqueto. Né? Braqueto. E foi... O que você me diz do Braqueto? Olha, é até difícil falar algo desse vinho. É até difícil de falar de tão fora da curva que esse vinho é. É um vinho totalmente diferente, igual esses, mas esse Braqueto realmente é diferente de tudo que eu já tomei, porque eu nunca tinha tomado um Braqueto. E como você falou, eu não conhecia a uva Braqueto, como você falou, a uva Braqueto é uma uva que faz vinhos espumantes, né? Vinhos é usado em blends, né? Para aumentar a acidez. E é simplesmente surpreendente saber que vocês são a única vinícola do mundo que produz vinhos tintos com a uva Braqueto. Exatamente. Seco. Sí, es un vino Seco. verdaderamente distinto, porque normalmente se utiliza la uva Braqueto. Tú sabes, la uva Braqueto es muy similar al Pinot Negro, pero es un Pinot Negro con mucho más sabor. Es una de las uvas con más perfume que hay en el mundo vitivinícola. Imagínate que solamente en Italia hay más de 1000 tipos distintos de variedades de uva, pero el Braqueto es lo que tiene más perfume de todos los tintos que hay. Es un vino verdaderamente peculiar, muy elegante, es un vino, uno de los pocos tintos que puede poner junto también con pescado, una sopa de pescado por ejemplo, es absolutamente perfecto y se hacía hace 50 años en realidad, no hemos inventado nada, hemos cambiado un poquito el método de producción. Por eso conseguimos sacar más perfume, más sabores y todo. Pero es un vino de elegancia increíble. Lo puede tomar desde el aperitivo hasta una carne. Es realmente increíble. Y por eso hemos utilizado el nombre antiguo del primer vino que hemos hecho, que se llama Pálido, que es pálido en italiano significa un poco color, ¿no? Y entonces lo hemos utilizado, hemos dado el nombre antiguo del primer vino que hemos denominado. Pero verdaderamente un vino distinto. Eu vejo, Stefano, que o Braqueto, na minha humilde opinião, é o nosso vinho. É o vinho da praia, é o vinho da piscina, é o vinho do verão, é o vinho do Nordeste, do Norte. O Brasil tem um hábito, o consumo de vinho tinto no Brasil é muito estúpido. Eu vou dar uma pequena passagem. Eu cheguei no Nordeste, no início da minha vida, no mundo do vinho, olhei e falei, aqui se vende vinho branco. Tem vinho branco aqui. Levei um container de vinho branco. Né? Resultado, voltei com o container. Por quê? As pessoas no Brasil estavam habituadas a tomar vinho tinto. Claro. Não vinho branco. Aí eu olho para o Braqueto assim e vejo que o Braqueto ele é este vinho intermediário, é um pálido. É um nome que você foi perfeito, é um pálido. Então o Braqueto é tinto, mas é um tinto que ele tem um color assim, mais próximo do Pinot, mas um clarete, quase um clarete. Ele faz um clarete. E ele tem aquele aroma, ele tem uma acidez super agradável, fantástico. Então ele abraça bem um prato de pescado, abraça bem uma carne branca, abraça bem uma carne feita num churrasco, ele abraça bem. E é um vinho que você pode ter uma temperatura mais baixa para servir. Sí, a 15 grados está perfecto, también a 12 grados está perfecto. Está perfeito, então ele não agride nada, muito pelo contrário, ele participa ativamente Totalmente da de nossa acordo. cultura. Né? A versatilidade gastronômica é grande também dele. Agora, o que a gente tem que fazer? Aí depende muito de você. Nós precisamos divulgar. Divulgamos. Fazer, colocar na boca das pessoas, tem que degustar. Agora.
As pessoas têm que degustar, têm que saber o prazer, né? O prazer não é só feito ali, agora eu quero ver, não, o prazer de degustar bem o vinho, né? Prazer de sentir, né, a evolução, os aromas, as sensações organolépticas. Então, o que eu vejo é que a gente tem muito ainda que fazer. O Brasil está abrindo-se ao mundo do vinho. Interessante que quando eu comecei nós tínhamos 0,7, se me falha a memória, em consumo de vinho per capita no Brasil. Hoje nós estamos falando em 2,5, 2,6. 2,7, Zé, viu? 2,7. 2,7 litros per capita. São 220 milhões de pessoas. Então nós estamos consumindo aí 460 milhões de litros ano. Isso é muito importante. Contra 52 de Portugal, né? Contra 52 de Portugal. 2,7 contra 52. 47 Mas tem caminho para seguir aí no Brasil. Você tem muito para seguir. E uma coisa interessante todos vinhos excelentes, mas eu queria falar sobre esse vinho aqui, ó, Duquesa. Eu não sou fã de vinho branco, raramente abro vinhos brancos, abro 90% tinto. Só que esse vinho branco, passado em barrica, ele te dá a mesma sensação na boca do vinho tinto, sendo que você consegue tomar ele numa temperatura mais baixa, e para o Brasil isso é o ideal. Por que eu acredito que grande maioria dos brasileiros não gosta de vinho branco? Porque o brasileiro gosta da parte do tanino, da complexidade do vinho na boca, que o branco não consegue apresentar isso. Então acho que quando você vem com branco, eu não sabia nem que branco podia passar por barrica. Sinceramente, você aprendendo todo dia, eu não sabia. Assim, a maioria dos brancos que eu tomo são todos jovens, aquele vinho que você abre ali, toma o vinho de piscina que fala rapidinho e pronto. Esse não, esse é um vinho que você pode ir muito bem com comida, mas muito bem mesmo. Então, assim, acho que o que me surpreendeu foi esse Duquesa. Porque a gente tem grandes amantes de vinho. Quem entusiasmou muito, trouxe para a região dos anos 70 e me levou a buscar novos objetivos, esse jovem, Reinaldo. A gente tem até uma passagem muito engraçada. Quando nós fomos degustar os vinhos, eu fui apresentar a ele os vinhos, nós sentamos num restaurante, estamos conversando e a conversa foi longa, né? Foi longa. O dono do restaurante pegou a chave, falou: aqui está minha chave, depois vocês guardam lá dentro do restaurante as taças, pode deixar a chave com segurança. E nós começamos o almoço e terminamos no final da noite. Ele até tinha ido embora. Então o Reinaldo é um amante e ele trouxe um clube que é a Arena 40 Graus, aqui em Santo André, onde nós estamos, né? Sí, hay que tener en cuenta una regla que es para todos los vinos. Yo cato muchos vinos, soy productor de vinos, entonces hay que catar la competencia, lo que hacen de todos, ¿no? Y en realidad hay mucha gente que sigue diciendo que el vino tiene que ser bueno, hay que ponerlo en la barrica y todo eso. Es verdad, la barrica te va a afinar el vino de manera distinta, pero no todos los vinos pueden ponerlo a afinar en la barrica, no todos. Si tú pones un Sauvignon Blanc, ahora esto es un Riesling itálico, que es distinto al Riesling renano. Un Sauvignon Blanc que es muy perfumado, si tú lo pones en la barrica lo vas a matar, porque la barrica te deja un montón de tanino muy rápidamente, es como un acelerador, ¿no?, de tanino. Entonces el tanino te va a cubrir el perfume de este vino, entonces vas a matar la característica fundamental de este vino. Lo mismo ha pasado por esto. El Napoleón es un vino que es una uva tinta con mucho perfume, sabe de cereza, sabe de fresa, sabe de otra cosa. Perfecto. Nosotros vamos a envejecer 3 años, pero en bote grande. No utilizamos barrica porque la bote grande le relaja un tanino más suave, lentamente, con más tiempo, pero al final te quedas con un montón de perfume y un sabor de tanino muy agradable. Lo vas a poner a la barrica te cubre el perfume y entonces vas a perder toda esta parte aromática. ¿Por qué quieres perderla? No tiene sentido.
en la barrica es perfecto un vino que tiene poco perfume. Entonces, por ejemplo, un Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon lleva un perfume bueno de madera y todas estas cosas que son muy importantes. Pero si vas a poner algo con mucho perfume, no tiene sentido poner la barrica. Entonces hay que elegir si utilizar una botella grande o una pequeña barrica. Es muy diferente, esto es importante saberlo. Quando você fala botella grande, você está falando que 500 litros? 1000 litros, né? 1000 litros. Sí, grande significa desde 800 hasta 2000 litros más o menos. Siempre de madera Sí, o barrel, pero son más grandes, dan una fantástica microoxigenación de los vinos que se va a evolver. Y claro que dentro de una barrica tú puedes sacar un montón de sabor de tanino en 6 meses, 8 meses, un año más o menos. Dentro de una botella grande necesita 3 años, 2 años, 3 años, 4 años para oír más el sabor de la madera. Pero al final el sabor es más elegante, es más lleno, es más diferente, complexo. es más complexo. Exatamente. A gente vê que aqui na América Latina o pessoal está muito acostumado com vinhos extremamente desequilibrados quando se trata de madeira. Vinhos que muitas vezes são produzidos diretamente para o mercado brasileiro, porque o brasileiro tem isso na mente. E é muito importante a gente tentar quebrar esses paradigmas de que vinho, para ser um bom vinho, para ser um excelente vinho, tem que passar por barrica de carvalho. E muitos aqui tomam vinho hoje com aromas muito fortes de madeira que sobressai os aromas frutados. Então, esses vinhos são vinhos excelentes para a gente trabalhar no mercado brasileiro. Eles são vinhos de extrema qualidade. A partir do momento que os brasileiros tomarem esses vinhos, vão perceber o que é vinho de qualidade de verdade. Então você me diria que o diferencial nosso que temos, né, seria cepas, Sim. Né, variedade de cepas. Muitas que brasileiros não conhecem ainda, Exato. como a Braqueto, por exemplo. Só que a gente já está fazendo muitas que o brasileiro conhece. É difícil você virar para um brasileiro, não sei, Renato, e falar que o Bonarda é italiano. Eu acabei de comentar com você aí, eu falei pra você. Eu, particularmente, só tinha tomado Bonarda argentino. Nunca tinha tomado Bonarda italiano. E eu não gostava de Bonarda. Aí eu falei, é Bonarda. Eu falei pra ele, não gosto. De cara já falei que não gosto. Aí eu tomei o vinho e falei, não, mas esse eu gosto. Mas são uvas totalmente distintas, totalmente diferentes. No, la Bonarda es un vino típico, autóctono italiano. Luego hay, todos sabéis, también en Brasil es lo mismo, hay muchos inmigrantes desde 1900, 1920 que han traído en la maleta, se han traído pequeños árboles de Bonardo, de otra cosa, lo han traído también de Argentina y ahora hay muchos Bonardo también en Argentina. Ma la Bonarda es originaria de Italia. Autóctona de Italia, sin duda. Agora, então assim, você tem um Malvasia seca. Nós estamos falando aqui de 5 vinhos. Essa Malvasia seca. Malvasia seca, coisa rara de se encontrar. Muito. Então, existe um diferencial dentro da Vila Op, né, Stefano? Que ele procura trazer toda a cultura italiana de vinho para o mercado. Não fica restrito ao me perdoe, italiano, não é maldade nenhuma, né, a gente falar, não fica restrito ao Chianti, não fica restrito às uvas tradicionais, né? É primitivo. É primitivo. Apesar que nós também temos um primitivo da Puglia, excelente, que a gente pode falar. Agora, e tem um vinho que é um coração, é a alma de muita gente, né? Que é um vinho que, por incrível, as pessoas não sabiam disso também. O passito, você também pega um leitão, a pururuca, e você come com passito, degusta com passito. É sensacional, é indescritível. E o passito, você tem passito branco, você tem Tenemos passito, 4 tipos. Blanco, rosado, tinto y negro. tem o passito negro. El negro es algo verdaderamente peculiar. Hemos ganado la medalla de oro el año pasado con el mejor pasito negro de Italia. Es basado sobre Merlot, 100% pacificado. Es un vino que hemos creado principalmente para
para tomarlo con chocolate negro hasta 100% de cacao. Es verdaderamente algo diferente, ¿no?, de los clásicos. Hay que probarlo, no puedo describirlo, es totalmente distinto de cualquier vino. Normalmente cuando se tomas chocolate negro, te lo van a proponer con algo muy fuerte, como coñac, como rum, algo así. En realidad, porque el chocolate negro tiene mucho tannino, entonces te va a poner la boca completamente pegada, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces te van a dar un poquito de coñac, un poquito de whisky o lo que sea, con 40, 45 grados, que dice, te va a limpiar la boca, no es verdad, te la va a anestesizar la boca. Esta es la diferencia. Hay que ponerle algo que lleva su tannino, y este tannino se va a maridar con el tannino del chocolate y se va a quedar algo completamente distinto para quedarnos con un sabor perfecto de chocolate, un sabor perfecto de vino en la boca y la boca limpia. Esta es la diferencia. Somos el único productor de este vino verdaderamente peculiares en Italia y es un vino increíble, un vino que no se encuentra fácilmente. Lo mismo por lo demás, también la Fior di Rosa, que es una Malvasia rosada, que es muy agradable, es el clásico vino que puede compartirlo con postre, puede compartirlo con un montón de diferentes tipos de quesos, de fromage, y además lo puede compartir también con postre a base de chocolate, que es perfecto, muy bueno para eso. Os passitos também são a cara do brasileiro, né? Porque muito brasileiro ainda hoje tem um paladar mais adocicado para o vinho. E é da cultura do brasileiro, né? Até evoluir um pouco o paladar para começar a degustar vinhos mais secos, vinhos com um residual de açúcar menor. Os pacientes seriam totalmente interessantes para os brasileiros também, né? Até para quebrar um pouco do preconceito de que muito brasileiro tem de que vinho doce não é vinho. É muito comum a gente ouvir isso no mercado. Tem um amor por vinho doce em um lado e uma certa aversão por outro de pessoas que não entendem muito o que é vinho adocicado, né? Eu acho que os passitos seriam ideal para o mercado brasileiro também. Mas é verdade. Então, mais um motivo que eu te falo que a gente precisa estar apresentando os vinhos sempre, constantemente, porque o que acontece? A vantagem que a gente tem, que eu vejo, é o diferencial, né? Cabernet, fantástico. Cabernet, Merlot, Malbec, Syrah, Malbec, Ótimo, clássico. É clássico, fantástico, existe. Mas, meu amigo, você virar e falar assim, para quê? Aí você fala, passito, que é um processo, mas um passito. Você sabia, o passito não pode ter nutrientes. Não pode, né? Não tem. Então você não tem uma acidez, né? Então você fala, você tem um passito, uma malvasia seca. E agora vai sair um super toscano, que é de Cabernet Franc. Cabernet e Merlot, certo? Cabernet Sauvignon e Merlot. Então, Cabernet Franc, num super toscano. Então você começa a ver as novidades que vêm. Então, este é o objetivo da Vila Hoppe. A Vila Hoppe é uma empresa, é uma vinícola 14, que ela presta 15, tudo de bom que a Itália oferece. Uma boa recepção, não é, Stefano? Isso estamos tentando. Uma boa recepção, degustação, vinhos diferenciados. Então, é o que a gente vê um pouco, é a alma da Itália, né? Claro. A gente está sentindo a alma da Itália, é falar de Itália verdadeiramente. Não é competir, ninguém compete quando você está com um consumo 2,7. Você vai competir com quem com 2,7, meu Deus do céu? Não existe. Não dá. E o Zé, que você falou do passito, que ele está falando do passito, o que acontece? Quando você fala de vinho de sobremesa, aí você foi até mais longe falando sobre o que dá para comer com a pururuca, o passito. O brasileiro, e ele está aqui, ele vai mesmo. Quando você fala de vinho de sobremesa, o que você lembra? Só. Acabou. Ponto final. Não existe passito, não existe mamada, não existe nada disso. Então você está indo lá na frente e a gente está numa coisa que assim, ó, vinho de sobremesa, é vinho do Porto.
Nunca no restaurante você vai estar alguém pedir, eu quero um vinho de sobremesa, um passito. Não, porque eles nem sabem o que tem. Aqui ainda não tá, a cultura está muito longe. Então a gente precisava entender coisas que só pensa que, até porque se você ele vai ser qualquer vinho, ele vai chamar de sobremesa, virou vinho do Porto. Como se fosse um exemplo que era um leite moça, para você entender. Não é um leite condensado, ele quer um leite moça. Vinho do Porto Se tornou uma marca. Se tornou uma marca. Então primeiro precisa quebrar isso aí. Não sei se está entendendo o que eu estou falando, Stefano. Tá entendendo? Ele não entende que existe um passito, mas não dá para. Se você pegar os vinhos do Porto agora que estão servindo. O que falta no mercado é orientação. Eu percebo que muita gente quer vender vinho, mas que pouca gente quer falar de vinho, quer ensinar sobre vinho. Quando resolve falar de vinho, fala de forma totalmente complicada. E é o que o Renato estava falando ainda há pouco pra gente. Ninguém quer virar um enólogo. A pessoa só quer entender um pouquinho mais do que ele está bebendo. E é isso que eu tento propor todo dia no meu perfil. Eu sempre trago uma uva nova para as pessoas saberem que existem coisas além de Cabernet Sauvignon e Malbec, que é o que está no ranking dos brasileiros. Sim. Né? Cabernet Sauvignon e Malbec. E saber também que existem diferentes estilos de vinho para diferentes estilos de comida. E a gente sempre pode estar explorando coisas novas. Eu sempre comparo o vinho com viagem. Você sai de férias. Você quer viajar todo ano para o mesmo lugar? Não quer. Você sempre vai buscar lugares novos para viajar, coisas novas para fazer. Você não quer fazer sempre a mesma coisa. Todo ano eu vou viajar para a Itália. Todo ano eu vou viajar para o Vêneto para tomar o mesmo vinho, ver as mesmas... Não tem muita graça, sabe? Você fazer a mesma coisa. Então tirar um pouco o brasileiro dessa zona de conforto do vinho. Sei que a gente vai incomodar um pouco alguns produtores, né? Muitos já estão incomodados quando a gente apresenta coisas novas. Produtores que seguram o monopólio do mercado. Mas o brasileiro está extremamente aberto para aprender coisas novas, degustar coisas novas. Eu percebo isso a cada comentário que eu vejo no meu perfil, a cada mensagem que eu recebo, que todo mundo está aberto a degustar coisas novas. Muita gente já está saindo, né, do vinho suave de mesa para comprar um vinho fino, um pouquinho mais barato, mesmo que seja meio seco, um pouquinho mais caro, né, que o vinho suave de mesa. E o Brasil tem um potencial enorme. Quanto mais democrático for o vinho no Brasil, mais mercado a gente ganha, porque isso vai acabar barateando um pouco o vinho e mais brasileiros vão ter acesso. O Reinaldo estava falando, eu jamais imaginaria uma comida apimentada com vinho branco. E o vinho é isso, são sensações diferentes, são testes, né, tentativa e erro. Eu sempre faço harmonizações que na teoria não daria certo. E vou ali tentando, experimentando coisas novas para ver como é que eu sinto no paladar. E é um conselho que eu dou, né, a todo mundo que está entrando no mundo dos vinhos, todo mundo que gosta de arriscar um pouquinho, fazer isso. Provar o vinho com comidas diferentes. Pode ser uma comida simples, pode ser de uma salada a uma pizza, um cachorro quente, sabe? Algo que está inserido diretamente na nossa gastronomia. Há pouco tempo fiz até uma harmonização de vinho com pamonha, né? Que surpreendeu muita gente. Muita gente fez a harmonização e falou, ficou fantástico. Sim. É o que eu vejo. Eu acho que é uma questão de começar a bater, trabalhar, mercado, começar a mostrar, começar a fazer degustar. Repetição. O que a gente vê? O que as pessoas importam, as empresas, pode seja pequena, média, grande, não importa, né? Eu tenho um Cabernet aqui, é um preço melhor que o outro Cabernet. Olha, algumas coisas a gente não tem que levar para esse lado. É necessário, como sempre fui na história do mundo, você começar com de entrada, nós estamos chegando no momento que para crescer esse consumo, as pessoas precisam começar a saber o que estão bebendo, o que estão degustando, né? Eu acho que esse é o nosso recado. E nós aqui precisamos de gente como você, muito. Nós vamos precisar de gente como o Reinaldo, como nosso amigo aqui, nós vamos precisar de gente sempre
que gustam vinhos bons e comentam e falam, Exatamente. divulgam o vinho. Só assim vai se crescer, não existe outra forma. O Reinaldo fez uma revolução, né? Porque quando a gente olha para um ambiente igual esse no Brasil, a gente pensa em quê? Cerveja, caipirinha. cerveja, caipirinha. E ele fez uma revolução. Dá um choque muitas vezes no consumidor. O consumidor, vou jogar um beach tênis. Quando chegar aqui se deparar com garrafas de vinho na mesa. Mesmo que ele não esteja acostumado, habituado ao consumo de vinho, isso já vai instigar o consumidor para falar assim, nossa, na arena de beach tênis que eu treino, tem vinho. E não tem pouco vinho, tem uma adega de vinho. Então eu vou começar a Não tem experimentar. 3 garrafas, Não né? tem Não é 3 6 garrafas. E o legal é a Tem um. versatilidade de vinhos, que ele, a gama de vinhos que ele tem aí, porque ele tem vinhos para todos os paladares. De um vinho mais adocicado a vinhos mais envelhecidos, né? Vinhos mais evoluídos. Ele Elaborados, tem exigentes, exatamente. Paladar mais simples, o cara que está começando a tomar um vinho, que eu quero tomar um vinho de 30 reais. Tem. Você mesmo fez a a postagem do vinho de 30 reais. Daquele lá que a gente fez aqui, né? Do Olas Eventos. Olas Você Eventos, fez que do bombou, Olas né? Eventos. Um vinho de 30 reais, que você começa a tomar um vinho por 30 reais. E também temos vinho até 2.000 reais. Aí depende do gosto. Vai depender do paladar, do paladar, do gosto do bolso também, né? Às vezes o paladar é bom, mas o Pois é, bolso não acompanha, né? O paladar nasceu no bolso errado. Bueno, de toda forma, recordáis que el vino es romántico. Es la única palabra que puede describir un vino. El vino siempre es romántico. Porque llega de una historia, llega de una tradición. No se hace vino en 4 días. No puede plantar un árbol de un viñedo y después decir, hago el mejor vino del mundo. No, necesita experiencia. Cuando ves, si tú notas en el mundo, los enólogos, la persona que decide cómo hacer el vino, como lo hago yo, como tantos otros, no hay enólogo de 20 años, porque tú estudias hasta 23, 24 años en la universidad y luego una vez que has terminado la universidad necesitas mínimo 10 años de experiencias. Porque cuando empiezas a hacer un vino como esto, que dice, ok, ahora empiezo a manejar la uva, después de 4 años ve el primer resultado. Pero el primer seguro no estará perfecto, hay que rehacerlo año tras años, así, entonces necesita mínimo 10 años. Entonces, tú eres un enólogo cuando tienes mínimo 34, 35 años. Ya no eres joven, ya eres un adulto, verdaderamente adulto. Entonces ya lleva tu historia detrás de ti. El vino lleva más historia de ti, porque llevas más tiempo y todos, y muchas veces hay una historia de familia, hay todos. Entonces, el romanticismo del vino es absolutamente importante. En Italia, por ejemplo, se dice que el vino es fashion, el vino es moda. De verdad es moda, claramente es moda, pero es algo que te recuerda el pasado, que te recuerda algo. No se toma un vino con una cerveza, es una cosa distinta y necesita más tiempo. Por eso el vino hay que tomarlo no en grandes cantidades, por un tema de salud, como todas las cosas con mucho alcohol dentro, pero de calidad. Tomar un vino de baja calidad no tiene absolutamente ningún sentido. Toma una copa menos, toma la buena. Eso es. Ya está. Sim. E como é que você se divertiu nesse mercado? Vinho. Porque o que chama atenção, você está sempre fora do grande polo de consumo do mercado, né? Tem um supermercado e de repente, um belo dia a gente senta para tomar alguns vinhos frente ao mercado, aí senta alguns empresários, e ele começa a elogiar a degustação e abrindo os vinhos, né? Isso chamou minha atenção naquele momento. O que está acontecendo aqui, né? E ele sabendo a expectativa de cada um dos empresários que estava sentando na mesa. Como é que veio? Bom, primeiro a paixão pelo vinho, eu acho que ela nasce, né? Você vem com ela e vai querendo, porque eu sou apaixonado mesmo por vinho. E aí você começa a passar as coisas para os próximos, que nem ele é um exemplo.
ele era cervejeiro, uma cerveja. Hoje, ele toma, deve estar 50% aí, que ele me chama para tomar vinho, entendeu? Então assim, é uma coisa natural que você vai passando o seu carinho, o seu conhecimento, as coisas para as pessoas que você está próximo, e isso vai passando. E eu já sei que ele passou para mais um já. Ele já virou um que está passando pro outro, que é o Fabrício, que é um amigo nosso, que já está tomando vinho também, que não chega nem perto da garrafa de vinho. Então são coisas que você vai passando e ali você conhece, você vê o paladar do cara, começa a falar onde ele tomou, onde ele foi, onde ele lançou, e você começa... Cara, é dessa forma que começou tudo. E hoje a gente tá aqui. Por que nasceu isso na arena que ele falou? Aqui é um ambiente que a gente quer se sentir bem. Então tem o esporte, tem a família e tem o vinho, que é pra gente completar tudo isso, fazer aquela harmonia. E uma coisa interessante que eu falei pra ele do vinho esses dias, vinho é uma bebida que eu nunca vi ninguém arrumando confusão por tomar vinho assim no nosso meio. Se você vai com uma bebida mais forte, um uísque, uma vodka, uma coisa, o cara fica meio agressivo, parece. Vinho parece que deixa o cara calmo, sabe? Eu nunca vi ninguém, tomei uma garrafa de vinho e eu fiquei bravo. Só pela aparência, só pela energia que o vinho passa na taça, essa coisa que é um pouco romantizada, né? Isso já acalma. E ninguém toma vinho igual toma uma caipirinha, ninguém pega um copo de vinho e vira, ninguém fica disputando quem toma vinho mais rápido. Quem toma vinho mais rápido, igual cerveja. É muito comum a gente ver todo mundo enfilando, deixando enfileirada, né, as garrafinhas de cerveja e falar no final do dia, tomei 17. Não, quando a gente toma vinho, a única coisa que a gente consegue falar é que vinho é aquele, hein? É a única coisa que o bebedor de vinho consegue fazer é falar sobre o vinho. Ele não está bebendo vinho para encher a cara, para arrumar confusão. Não está falando da quantidade. Da quantidade, sim, a qualidade. Qualidade. Não que você não possa tomar um vinho mais simples, às vezes numa festa, numa balada, na praia, tomar um vinho ali mais descontraído, numa ocasião menos informal, né? Um vinho menos complicado. Mas o intuito do vinho é esse, é você sentir o vinho. Muitas vezes a gente vê no mercado cervejeiro, as pessoas tomam cerveja extremamente gelada, geralmente por um rótulo, não entende nada de cerveja e tomam em grande quantidade, então bebe muito e bebe mal. E o meu intuito hoje nas redes sociais é fazer com que as pessoas bebam menos e que bebam melhor. Sim. Que tenham qualidade. Exatamente. E o engraçado quando você fala que bebe melhor ou a qualidade melhor, você precisa daqueles vinhos de entrada para você introduzir as pessoas no mundo do vinho, porque ninguém vai começar tomando esse vinho. Ninguém vai começar tomando um barulho. Até porque se você começar a tomar, se você pegar uma pessoa que não toma vinho, você der esse vinho aqui para ela nunca mais põe vinho na boca. Nunca mais ela põe vinho na boca. Exatamente. Agora se você pegar ali, eu tenho uma meia dúzia de vinho que eu pegar ali e der pra uma pessoa falar, eu tomo um vinho eu gosto de vinho doce. Fala, tá bom, mas experimenta esse aqui, ó. Põe aqui, eu ponho pra ela, explico, tá. Ela já ingressou no mundo do vinho. Já é um caminho de entrada. Só que senão você nunca chega aqui. Senão você não chega aqui. Entendeu? Esse outro cuidado que eu tenho de falar de vinho, porque a gente tem que ver a condição socioeconômica, né, da população brasileira, e às vezes não é só isso, às vezes o cara que sai da cerveja, ele quer começar a tomar vinho, ele não vai comprar um vinho caro. Não vai, porque ele já tem na cabeça dele que a cerveja custa R$20. Exatamente, e muita gente fala pra mim assim, mas você tá falando de vinho barato? Eu falei, tô falando de vinho barato, vou continuar falando de vinho barato, porque esses vinhos fazem as pessoas um dia chegar num barulho. É o famoso sangue de boa. Exatamente. Eu tenho um pérgola? Eu já tomei pérgola. E gostava. Pérgola eu nunca tomei. Já tomei vinho do Sul, garrafa de 5 litros que eu levava pra acampar. Chamava vinho do Sul. Era um vinho muito doce, deixava os dentes e a boca toda roxa assim, ó. Era esse. E uma prática que pra vocês entenderem,
tem um amigo nosso que chama o Rafa. Ele não tomava vinho, aí levamos ele pro vinho. Onde você leva ele pro vinho? Pros vinhos de entrada, os vinhos mais fáceis de tomar. Passado assim um tempo, cheguei pra ele, não falamos nada. Abrimos uma alma negra. Então ele olhou e falou assim, mas isso é diferente. É diferente. Ele não tô falando de classe econômica. Ele não precisa, não tá, ele tomava o mais barato, não é porque ele gostava do mais barato. Mas isso é diferente. Então, resumindo, hoje ele só quer tomar vinhos de boa qualidade. Ele não toma mais o vinho. Não toma mais de entrada, porque não desce mais. E a condição dele. Mas se ele não tivesse começado lá atrás com esse vinho mais em conta, ele não ia chegar nesse outro vinho. E hoje, por exemplo, ele nunca tomou um Barolo, por exemplo. Mas se ele tomar, ele. Não, peraí, mas esse é diferente. É diferente, ele vai falar, isso é diferente. E isso a gente vai fazendo experiência com eles, mas primeiro você precisa daquele com o começo. Por isso que é importante. Vai ficando mais apurado. Vai expandindo, mudando. na verdade, né? É que muitas pessoas acreditam, muitas pessoas acham, tem a visão de que vinho é tudo igual. Vinho é feito de uva. Já ouvi muita gente falar isso, vinho é feito de uva, então é tudo igual. Aí quando eu vou explicar, às vezes na prática, por exemplo, o Bonarda, você falou que não gostava de Bonarda. Não gostava de Bonarda, você não gosta de Bonarda argentino. Esse Bonarda você gostou. Sim. Entende? Tem gente que fala pra mim, eu adoro Malbec. A gente dá um Malbec francês, dá a origem do berço do Malbec. E o pessoal fala, isso aqui é Malbec? Não é Malbec. Por quê? Porque é totalmente diferente. Malbec ele tá pensando na Argentina. Na Argentina, velho. Então não tem como. Você pode explicar um pouco sobre o terroir, como é que o terroir pode mudar as características de um vinho, da mesma uva, uma Merlot, por exemplo, plantada no Brasil, e uma Merlot plantada na França, na Itália. Bueno, sí, claramente el terroir cambia mucho, ¿no? Puede cambiar muchas cosas, pero no, el terroir, la palabra terroir no significa solamente la tierra, pero significa un conjunto de cosas que incluye el clima, la temperatura, la humedad, el tipo de tierra que hay abajo, como qué abono puede darlo, no puede darlo a la uva. Entonces puede cambiar muchísimo. Pero hay que decir que normalmente la uva siento que tú cuando vas a cultivar una uva no es que dice si no funciona este terroir lo voy a cambiar, porque mínimo desde cuando pone la primera planta pasa mínimo 5 años para obtener la primera uva. Y luego la uva empieza a ser buena desde 10 años hasta 20 y 25 años. Entonces luego te acostumbras a aquel tipo de uva que sacas. Al final seguramente el terroir cambia mucho, pero cada vino puede cambiar un poquito más. Hay que decir una cosa, que los viñedos típicos de Francia han sido desarrollados para poder hacer uva en cualquier esquina del mundo. Cambia el clima, cambia el terroir. Un Cabernet Sauvignon de Francia sigue produciendo una buena cantidad de uva. La uva italiana generalmente le cambias el terroir, le cambias el clima, el sabor sigue siendo lo mismo, pero cambia la producción. Y entonces es muy diferente, por eso hay muchos más vinos franceses del mundo que vino de autóctonos italianos del mundo. Eso es. Hay Bonarda aquí en Argentina, aquí en Sudamérica, pero no hay mucho más que fuera de Italia. Cabernet Sauvignon lo encuentra en cualquier esquina del mundo, ¿no? Entonces es diferente por esta motivación. Pero sí, el terroir puede ayudar y puede cambiar mucho el sabor del vino al final. Sobre o Barolo. Barolo é numa região inclinada, ou não? Sí, en parte. El área de Barolo es una pequeña ciudad. Alrededor de la ciudad, que se llama Barolo, el pueblo se llama Barolo, hay varias partes. Toda esta área es dedicada a Barolo. Pero hay Barolo de Barolo, Barolo Bussia, Barolo Cannubi. Nosotros hacemos Barolo Bussia, porque es una pequeña área al interior de un área de Barolo, es como un pequeño cru, donde hay una exposición al sol especial,
donde se toma el sol desde la mañana hasta la tarde, hecha así. Es la área de Bussia, un área un poquito más peculiar de lo clásico Barolo. Pero bueno, es un área muy interesante, no hay mucha diferencia, pero uno que es especializado a catar vino Barolo puede distinguir el Barolo Cannubi del Barolo normal al Barolo Bussia. Personalmente creo que el mejor sea el Bussia, pero no porque lo conozcamos nosotros, ¿no? Sencillamente porque hay datos que que dicen que el Barolo Bussia hay unas características un poquito más diferentes. Normalmente el Barolo tiene una acidez bastante alta, lo de Bussia siendo que toma un poquito más sol, hay una acidez un poquito más baja y puede disfrutar un poquito más el sabor de la uva Nebbiolo, que es la uva de base del Barolo. Este es Bussia. Este es Bussia, sí. Barolo Bussia. Entonces, estas son las diferencias. Luego, cada productor tiene su característica, su capacidad de hacer el vino. Entonces puede ser que hay otro Barolo que es mejor del nuestro o otra cosa. Pero yo creo que el Bussia es una de las áreas mejor para hacer Barolo. E a diferença do terroir, do topo, a base? Claramente arriba de la montaña hay un poquito más de cal y abajo hay un poquito más de argilla, no sé en portugués cómo se dice. Pedra. Eso porque se desliza, ¿no? Un poquito Sí, con el tiempo, entonces cambia mucho. Abajo hay un poquito más de agua, arriba hay un poquito menos. Y entonces la uva que se hace arriba es diferente a lo que se hace abajo. Más concentrado. Normalmente nosotros hacemos dos tipos de vinificaciones. Cogemos la uva de abajo y la uva de arriba, hacemos dos vinos y luego hacemos un blend. Depende, porque cada año cambia un poquito. Por ejemplo, el último año ha sido un desastre, porque hemos tenido 5 meses sin lluvia. Nada. 5 meses. 5 meses 5 meses sin lluvia. Nada. Entonces, el riesgo cuál es que cuando no llueve, la uva va muy adelante con la maturación y se baja mucho la acidez. Si te baja demasiado la acidez, el vino no sabe a nada y principalmente no se conserva por tiempo. Y entonces hay que sacar más la uva de arriba, que tiene un poquito más de acidez, con respecto a la de abajo. Entonces hemos tenido un Barolo con más uva de arriba y menos uva de abajo. Hay que hacer una mezcla. Entonces también ahí hay que prever algo así. Por ejemplo, si tú tienes un contenedor para hacer la fermentación, no hay que ponerle uno grande, mejor ponerle 4 pequeños y hacer 4 vendimias distintas. Y luego lo vas a mezclar en función de lo que ha pasado con el clima y todo. Si tú haces esto, al final, un año el vino es bueno, el otro año es mejor, el otro año es peor, y así. Y de esta manera consigue hacer un vino un poquito más tranquilo. Exatamente. Muito bem. Ok? É um prazer muito grande. Né? Agradeço ao Reinaldo, seu grande parceiro, Wellington, que nos dá a oportunidade de estar aqui nesse local maravilhoso. E saiu um podcast, né? É. Saiu um podcast. Saiu um podcast aqui, é uma conversa, um bate-papo. Ah, entendi. Boa noite, chicos. Salud. Opa! Pera. Aí, te vamos falta. juntos. Aí. Opa! Salud. Viva el vino. Viva! Viva! Gente, é fantástico. Eu amo, eu adoro. Olha o vinho, como cresceu esse Bonarda. Como cresceu isso. Como evoluiu, né? Evoluiu. Mas isso são tudo vinhos para colocar em decanter e deixar eles abrir, não é? Nós que abrimos lá. Não, assim, necessariamente. Você pode abrir, né? E ele ficar respirando um pouco. Ele vai evoluir. Vai depender do mais momento. rápido, né? Se tiver com tempo, algo mais romântico, enquanto prepara a comida, coloca Pra ali no 5 marmanjos decanter. não vale a Não, pena. para 5 marmanjos fica romântico demais e assim tá ótimo. E ele evolui normalmente, olha aí como cresceu dentro da garrafa. Né? Dentro da garrafa ele já mudou. Mudou muito. Você decantou o vinho ontem ou não? Mudou ou não mudou?
Aí, tá vendo? Só tomava cerveja, já decantou o vinho, já alterou o vinho, já criticou o vinho. Olha, Pois é, se tem uma coisa que vicia é a questão da gente sentir os aromas, né? Da gente sentir a textura, isso tanto no vinho, quanto na comida, quanto até mesmo na cerveja. Quando a gente toma uma cerveja de boa qualidade, que a gente percebe ali as nuances, e a gente tem uma percepção sensorial maior, a gente para de tomar aquelas bebidas que a gente tomava lá atrás só por beber. A gente começa a beber por prazer. Prazer. Não para ficar bêbado, não para encher a cara de álcool, o corpo de álcool e massacrar o corpo com uma quantidade enorme de álcool. Eu sou, assim, a minha esposa, ela já tomava vinho, mas também não conhecia muita coisa de vinho, conhecia bem pouco, não conheço nada, não tô falando que não conheço, mas assim conhecia bem mais que ela. Fui apresentando o vinho pra ela, aí fui. Aí você chega num teto e depois você volta, né? Porque você não consegue manter aquele... Aí abri um vinho pra ela, ela falou assim, não gostei. Como assim você não gostou? Não, vinho do dia a dia, não gostei, eu quero aquele outro lá. Porque ela não sabia o que tinha. Eu pus um vinho no decanter, não gostei. E eu tinha aberto um vinho, porque outro dia abriu a garrafa e ela viu a garrafa que era e falou, não gostei desse vinho. Eu achei que era porque ela tinha falado da garrafa. E não era, ela sabe mesmo que ela tava... O que ela estava degustando, o paladar dela já mudou, ela sabe. E não adianta, você pega e... Mas sabe o que é bacana disso? Isso é legal. O que é legal, por exemplo, as pessoas que estão subindo, elas não querem voltar, elas querem ir, né? Como nós, por exemplo, já subimos, né? Então a gente tem a capacidade de voltar ali e criticar aquele que está ali, normalmente, sem drama nenhum, né? Mas quando você sobe, para você descer, né? É triste. Se descer, entra em depressão. Total. É bravo. Porque quem está acostumado a tomar isso aqui, se for tomar um vinhozinho de entrada qualquer, a depressão pega. Até que aqui você sabe que é excepcional, você não vai tomar no dia a dia, né? Não dá. Aí o bolso não aguenta, né? O bolso está em outro... Você pode ter certeza, depois dessa degustação, eu terei todos os rótulos na minha adega. Quanto tempo de guarda tem mais ou menos esse Barolo? A partir de hoje, quantos anos mais ou menos ele aguenta? Normalmente un Barolo, se é hecho bien, 20 anos. Aí, Vou comprar esse Barolo para o aniversário de 18 anos da minha filha. você tem que comprar 10 caixas. Uma 10 caixas de Barolo para o aniversário de 18 anos da minha filha. No aniversário dela, eu vou convidar vocês, só vai ter Barolo. Olha que eu vou estar vivo, né? Claro, pô. Tá repreendido, em nome de Jesus não tá, né? É isso aí. Mas é isso. Muito obrigado. Ok. Obrigado. Muito obrigado, Stefano. Obrigado. Obrigado, é um prazer Obrigado. recebê-lo aqui. Nós vamos fazer um encontro, Stefano. Obrigado Sim. pela aula de vinho. Tá aqui na arena 40 graus, você não tá na arena 2 graus. Pois é, você não tá na arena ABS. ABS, você fica na 40 graus. Ok. Bem. Bom, dando continuidade, agora nós vamos degustar, né, a nossa sobremesa. Né? Como é que você diz a nossa sobremesa com vinho pacífico? Un postre, un dolce. Un dolce. Bueno, non è muchísimo tiempo que se toma vino passito come sobremesa, tampoco in Italia. Pero es una buena manera para terminar una comida, una buena manera para terminar una comida, para terminar una cena, porque en realidad tú puedes tomar solamente una copa de este vino y acompañarlo con un trocito de chocolate o algo bastante ligerito, sin engordar demasiado, sin hacer el clásico postre muy gordo, muy pesado. Los vinos pacificados, los vinos del postre, en Italia se usan principalmente para postre, pero yo creo que la combinación mejor, principalmente con vino como esto, por ejemplo, son con los quesos.
un parmesano de buena calidad o además un vino, ¿cómo se dice? Algo come con Gorzola, como Stilton, Roquefort, blue cheese en general, ¿no? Son quesos que se quedan muy bien con todos los vinos dulces. En este caso tenemos un vino que se llama Fior di Rosa, porque llega da una uva que se llama Malvasia Rosa, una uva muy rara. La tenemos solamente en la provincia de Piacenza, en Italia. Se estima que hay nada más que 5 hectáreas cultivados, nosotros tenemos uno, y con esto hacemos este pasito. Con este pasito hemos ganado en 2013 el galardón, la medalla de oro como el mejor pasito en el concurso internacional de Bruselas, como el mejor pasito rosado de Italia. Es un vino muy complejo, muy especial, es una uva especial también, y es un vino que lo vas a combinar muy bien con todos los postres de la cuchara, como cualquier cosa con la crema, algo así. Perfecto con los quesos, como decía antes, también con un postre basado sobre un poco de chocolate y un poco de canela como es verdaderamente un vino exquisito para probar. Fantástico. E eu tirei a garrafa aqui da frente. E aqui, fazer um brinde aqui com o Pacífico. Viva! Viva! O que eu acho fantástico, a gente fica olhando, né? Você olha a qualidade do vinho, né? Cara, me corrija se eu estiver errado. Não tem umas notinhas de rapadura? Este es un vino totalmente natural. Aquí no añadimos nada, no añadimos sulfitos, no añadimos conservantes, no añadimos nada. No hacemos filtraciones porque no necesitamos nada. Hay una concentración tan alta que el azúcar es uno de los mejores conservantes que hay. Entonces un vino que lleva solamente 12,5 grados más o menos. Vino verdaderamente muy peculiar, es distinto a todo lo demás, hay que probarlo. Aquí el sistema para deshidratar la uva, entonces perder agua, no es lo clásico que se pone la uva al sol, pero hemos decidido hace tiempo de poner la uva abajo de la almohadilla de la casa, donde le vamos a poner en un hilo, vamos a poner cada racimo, uno cada uno, ponemos más de 30.000 racimos, uno a uno, y luego dejamos pacificar o dejamos deshidratar para mínimo 4 meses. Después de 4 meses, tú encuentras una uva que cuando la vas a presar no sale nada, parece totalmente seca y en realidad es un poquito de líquido dentro. Imagínate que desde 100 kilos de uva fresca sacas 70 litros de zumo, de uva, ¿no? Cuando haces un pasito como en este caso, desde 100 kilos de uva fresca, después del proceso de pacificación, vas a sacar nada más que 18 litros de zumo. Esto significa de 18 litros, una vez que he hecho el vino, que hay que envejecerlo, hay que filtrarlo, hay que hacer cosas, te quedas con entre 10 y 12 litros de vinos, desde 100 kilos de uva fresca. Y por eso son más caros, pero son tan concentrados que te lleva una cosa increíble en la boca. Você precisa de no mínimo 5 quilos de uva. Sí, más o menos. Para fazer uma garrafa. De 375 ml. Muita coisa, né? Aqui quase não tem água. Es muy concentrado. O que eu sempre digo é assim, se o público, o consumidor, entendesse como que se elabora um vinho, Ele daria mais valor. ele daria valor. Ele iria degustar com mais prazer. Artesanal mesmo. O vinho demanda tempo, o vinho tem uma série de trabalhos que são feitos. O vinho tem uma ciência muito grande por trás. É esse que nós estamos falando, Gente, pensa bem. Ele pega de cada... que é manual, a colheita é manual, a vindima é manual. É cortada...
caixa a caixa. Cada caixinho desse, ele cria um varal. Uma das torres do castelo, ele cria um varal. Aí ele vai amarrando cada caixinha, ele amarra, pá, pá. Então ele cria uma fogueira. E aí ele tem que passar todos os dias mirando. Por quê? Não pode ter botrytis. Ele não pode. O botrytis é o que nós chamamos de podridão nobre, que é a concentração de açúcar de um fungo, né, chamado botrytis. O fungo ele suga a água da uva, ele fura a água da uva, né? Esattamente. E concentra o açúcar ali. Pero hay una diferencia, ¿no? Porque la botrytis cuando entra en la uva va a poner sus raíces dentro de los racimos. Entonces chupa agua y ayuda a deshidratarse la uva. Pero ¿qué pasa? Que una vez que el vino ha llegado a la maturación completa, la uva, cuando tú lo vas a presar, se queda dentro parte de las raíces de esta botrytis. Y la raíz de la botrytis deja un sabor de botrytis. Entonces mi padre, desde hace muchos años, siempre ha dicho, el vino hay que saber a vino, no puede saber a botrytis, porque si sabes a botrytis, sabes algo que no es bueno, porque normalmente la botrytis hay botrytis cuando hay problemas, ¿no? Normalmente. Entonces hemos siempre preferido hacer vino sin intervención de botrytis. Y por eso esto lo ponemos dentro de un hilo, que ponemos cada racimo uno, cada uno a mano. Y de esta manera tú puedes controlarlo cada día. Si hay botrytis lo quita manualmente y lo deja ahí lentamente así. Es un trabajo increíble, pero es un poco los hobby de la compañía al final, ¿no? Eso no es nuestro business, porque aquí hacemos 300, 400 botellas por año, nada más. Y no todos los años, porque hay años que no puede hacer, porque la uva no es perfecta y lo que sea. Entonces es algo verdaderamente diferente. Você sabe o que eu vou começar a fazer? É começar a pegar um estilo de vinho diferente. Toda semana fazer uma live falando de vinho diferente. Por exemplo, passito. A gente falar como o passito é feito para ir aumentando o nível de consciência do brasileiro em relação a vinho. É isso que eu vou começar a fazer agora. A live fica salva, depois eu faço um vídeo de 30 segundos fazendo só um resumo de como é feito um passito. Vinho de uva passa. Como assim vinho de uva passa? Você coloca uva passa só no arroz do Natal. Tem vinho de uva passa também. Bueno, hay muchas maneras de hacer pasito, no es solamente esta la manera mejor, hay una de las maneras. Es la más laboriosa, donde hay que trabajar mucho. Hemos decidido hacer esta manera para controlar mejor la botrytis, principalmente. Segundo, porque cuando tú vas a cortar... Ô, Matheus, pede para acender a luz lá e a luz aqui, das quadras e daqui também. Cuando vas a cortar la uva, inmediatamente tú la pones al sol, el sol va a calentar mucho la uva. La uva puede llegar en septiembre, mitad de septiembre, más de 50, 60 grados. Cuando los perfumes primarios, que son los perfumes más de fruta fresca, se van a calentar, se llaman primarios porque son los primeros que salen, que evaporan. Si tú lo calientas mucho, tú pierdes el 90% del perfume primario que hay en la uva. Si nosotros vamos a pacificar lentamente bajo del techo de la casa, sin sol, más lentamente nosotros preservamos todo esto perfume primario. Y por eso tenemos un vino que tiene más perfume. Y lo notas en la nariz. É até difícil de falar de tão fora da curva que esse vinho é. É um vinho totalmente diferente, igual Este es un vino que no añadimos nada. No hay... Tá vendo isso aqui? É uva. É uva, né? Sí. Como você falou, eu não conhecia a uva braqueira, como você falou, a uva braqueira é uma uva que faz vinhos espumantes, né? Vinhos para... Tua esposa gosta de É vinho? usado em blend, né? Para aumentar a acidez. Muito É aromático. simplesmente surpreendente Quase que diariamente. saber que vocês são a única vinícola do Nós mundo. vamos começar a dar prejuízo, nós vamos começar a dar prejuízo pra você, porque já dá aí, ó. Já dá. Como já dá, ué? Já consome bastante, né? Mas de onde sai onde está, por exemplo, se você pegar a
essa medição que eles fazem, de 2,2 litros por ano no Brasil. Em São Paulo é quanto isso? No estado de São Paulo? É. O estado de São Paulo representa hoje, no consumo de vinho no Brasil, 58%. Nossa máscara é quase. O que eu não entendi, Zé. O estado de São Paulo tem um consumo de 58%. De todo o consumo nacional, Todo o consumo nacional. 58% da estação. Então, mas é que eu tô te falando, porque assim, ó, se você pegar... No sul, você teria assim, 58 São Paulo, você tem Rio de Janeiro entre 18 e 20, então 60, 80, o sul deve estar com uns 10%, mais ou menos. Ele está falando volume. Per capita é o sul. Per capita é o sul. Per capita é o sul. É o sul. O pessoal é o sul, mas em volume é São Paulo. É igual o consumo de vinho mundial. O maior consumidor de vinho do mundo é os Estados Unidos. Mas em volume, per capita é Portugal. A 56 litros per capita. Então, mas per capita... Não, a França está com quanto? Não, é 50, o Portugal é 52, mas você colocar 52 não é muito. Não, é por ano. Por ano. A gente aqui, Mas é que tem noção, eu sou totalmente fora da curva. A gente aqui Então toma toma mais quantos que... litros de vinho? A gente colabora para pelo menos 2% do consumo per capita no Brasil. Essa turma aqui, ó. Não, porque eu não tô brincando. Se você vai... Se você... Ó, no mínimo, vamos chutar baixo, eu consumo umas 25 garrafas por mês. 25 garrafas por mês de vinho. Na minha família, chutando baixo, por mês nós consumimos umas 60. Por mês, só família. É, que minha família sou eu e minha mulher, mas aí você pode pôr mais umas 10 pra ela, dá umas 35. Eu tô falando eu sozinho, eu consumo umas 25 garrafas por mês de vinho. Ele sabe, eu não tô exagerando, eu tô. Além de fazer. Sozinho acho que não dá. Não vai chegar a 25. Tá, pô, dá, Se ele eu tomar tomo um vinho por todo mês, dia, eu tomo se ele vinho tomar todo um dia. por dia, E tem dia que eu tomo mais com garrafa. Poxa, mas eu tomo mais com garrafa. Ué, hoje nós somos 1, 2, 3, Não, e 4, fora que eu vou 5, pra 6. pizza lá à noite agora, eu vou tomar vinho. Yo que vivo solo con mi novia, 2 personas, tomamos 60 garrafas por mes, 2 personas. Uma por dia. Ele está noivo já fazem, que eu 2 conheço, botellas por día. já faz 15 anos que ele está noivo. Na pandemia, era certeza, no mínimo 2 garrafas por dia na pandemia. Aumentou muito, né? o consumo. Sí, también en Italia, durante la Eu pandemia, tomava la no gente a mínimo casa 2 tomaba garrafas por más. dia, no mínimo duas. Só que eu acho que o consumo de vinho também teve um aumento muito grande pela democratização das redes sociais. Há 4 anos atrás não tinha ninguém falando de vinho na internet. Mas 4 anos atrás a gente nem tinha, né, Então, a gente não, hoje a gente tem um formato que todo mundo consome, que é um formato de vídeos curtos. Como Reels, TikTok. Mas você acha, quantos por cento você acha dos seus seguidores que tomam vinho? Tomam vinho? 98%. Que tomam vinho? 98%. Quem não me segue, É bem menos. que tomam vinho, Cadê o Zé? Ó, eu vou te falar, ó. Que te seguem, que eu conheço, assim, ó, do meu hall de pessoas próximas. Tem umas 10 pessoas, algumas daqui, mas próximas. As pintas de 50% não de tomam. uva. e segue por quê? O que é aprender? Você está ensinando as pessoas para mim. Aprender. Ó, quer ver, ó? Cadê o? Está ali, ó, tá ali atrás. Tem uma florzinha de laranja. Quer ver, tem de ó? Quer ver, laranjeira? o Andrade, ó? Tiene Vou te dar um cereza, dado aqui. y luego tiene un poco de naranja, un poco de naranja que sale. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer um enquete? Eu quero que você leve Tem pessoas aqui ó, que eu conheço, mas eu não posso te afirmar nada. consegue tomar ele numa temperatura mais Oi. baixa.
pro Brasil Mas quem isso é seria? ideal. Por que eu acredito que Aqui, ó, por exemplo, ó, tem uma funcionária, duas funcionárias que seguem ele que eu não sabia. Nathalie, não toma vinho. que o branco não consegue apresentar isso. Mas aí é algo um pouco relativo, porque A são Dani funcionários não toma- da empresa A Dani não toma vinho, que não? viram algum vídeo meu e começaram a seguir, porque são funcionários da É empresa. assim, a maioria dos brancos Não, mas não é funcionária aqui. Ah, tá. Flávia, a Flávia, prima da Bárbara. Pronto, agora a gente descobre qual a porcentagem. pode muito bem. Aí, boa. Agora a gente descobre. Fiz uma enquete, você toma vinho? Põe aí que eu já Você toma fez, vinho? eu já vou responder. Ó, 10 minutos depois a gente olha essa enquete. Porque eu acho que Você tem muita colocou gente que isso quer daqui? aprender. Coloquei. Aonde você colocou no Coloquei nos Instagram? stories. Stories. Esses caras falam difícil. É, no status. Pô, e ele entende tudo, né? Onde eu coloco aqui? Onde eu Você vejo? faz uma piada, porque geralmente piada vocês não entendem, vocês sabem conversar. Sim. Mas Onde eu acho piada você geralmente aqui? não, você entende piada, a gente fica zoando, você... Só ir passando aí. Só Cadê? Você focar na tela. já pôs, André? Já. Mas eu não marquei não. Não, mas já eu- respondi mas eu- um, ah, é é. 100% eu. Eu já respondi também. Tá aqui, assiste réu. Cadê onde tá? Tô batendo na tela e não vai. É muito legal. Esses caras colocam essas coisas. Eu preciso fazer um curso disso aí. Cara. Aí eu pergunto pra vocês que estão assistindo, vocês tomam vinho? Toca na tela. Segura. Isso. Toca aqui. Isso. Cara, eu vou falar pra você, vai dar um 98%. Enviar mensagem? Enviar Você acha mensagem? que vai? Aí, ó. Quantos votos tem? Tem 6 votos, já deu 100%. Esperar até amanhã, fazer 24 horas dessa história. Fantástico isso daí, não? É, faz o seguinte, marca Não é uma sexta frustrado, de né? manhã com Ele eles aí. é. Eu acho acho que é isso melhor. incrível, cara. Beleza? Sí, además ahora se ha movido un poco en el coche, todos cuando está parado en la Comprar bodega. aquelas... Dia 7 de julho teremos um jantar harmonizado de 5 passos, aqui na Arena 40 Graus, na cidade de Santo André. Vamos a degustar los vinos de mi bodega, bodega histórica italiana de 1524. Os espero você.